Olá pessoal, bem-vindos de volta e nesse bloco a gente vai falar sobre o empregado doméstico. No bloco anterior nós já entendemos quem é o empregado, então agora a gente vai tentar focar nas diferenças, que são incluídas pela lei do doméstico para que esse trabalhador seja caracterizado como um empregado doméstico, ou seja, qual é a diferença do empregado doméstico para as outras formas de empregado, né? Então, vamos lá, pessoal. Antes de entrar nessa discussão, eu acho importante a gente fazer um introdutório. O que acontece é que ao longo dos últimos anos, a gente teve grande modificação na regulamentação do empregado doméstico, na regulamentação da prestação de trabalho pelo empregado doméstico. Começou essa grande modificação com a Emenda Constitucional 72 de 2013. Então, em 2013, nós tivemos uma modificação na Constituição Federal, no artigo 7º, que prevê os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, que são extensíveis para os eventuais. E o que aconteceu nesse momento, nessa emenda de 2013, foi uma ampliação dos direitos dos domésticos. Então, o primeiro ponto que eu indico para vocês nesse momento é dar uma lida nesse artigo 7º e observar o que mudou ali, o que foi estendido para o empregado doméstico. Esse é o primeiro ponto. Só que o que acontece, pessoal, é que alguns direitos que foram estendidos por essa emenda constitucional aos domésticos, eles não conseguiam ser aplicados de forma imediata. O que eu quero dizer com isso? Existem alguns direitos que não precisam de regulamentação infraconstitucional. Como, por exemplo, eu limitar a duração de jornada. Se eu falar assim, é garantido ao empregado doméstico jornada de no máximo 8 horas diárias e 44 semanais. Não preciso de nenhuma regulamentação para que esse direito ele consiga surtir efeitos no caso prático. Então, a partir do momento que teve a emenda constitucional e teve essa modificação, os empregados domésticos já conseguiam gozar desse direito. Muito bem. Agora, aconteceu uma coisa um pouco peculiar com outros direitos, como, por exemplo, a questão do seguro-desemprego, né? Como é que eu garantir o seguro-desemprego para um trabalhador doméstico e não estipular qual vai ser o valor, por quantos meses, como vai acontecer isso, é a mesma coisa de eu não garantir efetivamente esse direito, porque eu não tenho uma regulamentação que consiga concretizar esse direito no caso prático. É basicamente isso. Isso aconteceu com outros direitos também, como, por exemplo, a garantia ao próprio emprego, a não dispensa sem justa causa do empregado doméstico. A gente pode até garantir esse direito, mas como é que a gente vai concretizar isso? Por meio de alguma indenização, como é feito na CLT, o 40% do FGTS? Como é que ia acontecer isso? Então, a partir do momento dessa emenda constitucional, a gente teve esse quadro. Alguns direitos eram garantidos e outros a gente não sabia como ia acontecer. Aí, o que acontece, pessoal? Vem a Lei Complementar 215, na verdade, 150 de 2015, que trouxe toda a regulamentação dos direitos dos domésticos, Então, essa Lei Complementar 150 de 2015 acabou trazendo respostas para as muitas lacunas que a gente tinha depois da Emenda Constitucional de 2013, tá? E é essa a legislação que a gente vai utilizar de base para estudar o empregado doméstico, que é a legislação que hoje traz os direitos do empregado doméstico. Ah, professor, então a CLT não se aplica? Vai se aplicar também, mas de forma subsidiária. Então, o que vai acontecer? Quando estudar empregado doméstico, você tem que ler o artigo 7º para ver quais são os direitos que estão assegurados para esse empregado, ler a Lei Complementar 150 de 2015, que é a lei atualmente aplicada aos empregados domésticos, e se houver alguma lacuna, a CLT vai ser utilizada para complementar essa legislação. Entendido todo esse enredo, a gente vai começar a estudar quem é o empregado doméstico e algumas das regulamentações, alguns dos direitos que são previstos para ele na Lei Complementar 150 de 2015, ok? Então vamos lá, pessoal. Primeira pergunta importantíssima. Quem é esse empregado doméstico, tá? Ele é aquele trabalhador que respeita os elementos do vínculo empregatício, como ser uma pessoa física, prestar serviço com pessoalidade, tem onerosidade nesse vínculo, tem subordinação. Agora, a gente não vai ter eventualidade para o trabalho doméstico, nós vamos ter uma continuidade.
Qual é a diferença, pessoal? Eventualidade significa uma expectativa de reiteração da prestação de serviço ao longo do tempo, mas pode ser uma vez na semana, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Tendo a expectativa de reiteração, não tem uma rigidez de quantos dias na semana teria que ser prestado o serviço, tá? Agora, a continuidade, ela é um pouco mais forte, ela é um pouco mais rígida. Significa que eu tenho que ter a reiteração da prestação de serviço mais de 2 vezes na semana. Então, só vai ser empregado doméstico quem prestar serviço por mais de 2 dias na semana e respeitando os outros elementos que a gente acabou de falar. Ai, mas professor, então, o que vai acontecer com esses outros trabalhadores que prestam serviço uma vez ou 2 vezes dentro do domicílio, né? Um trabalho doméstico que não respeita esse requisito da continuidade. Eles vão ser autônomos, tá, pessoal? Então, a diarista, por exemplo, ela é uma autônoma. Ela presta serviço uma vez na casa de cada pessoa, ela vai prestar seu serviço de forma autônoma. Para ser trabalhador doméstico e ter a aplicação da lei complementar, nós temos que ter a prestação de serviço por mais de 2 dias na semana. Então, pode ser 3 dias, pode ser 2,5, por exemplo. Prestou serviço 3 vezes numa semana, na outra semana 2, na outra semana 3, na outra semana 2. Isso também vai caracterizar o vínculo, tá? Aí, pessoal, então, entendido quem é o trabalhador doméstico, a gente vai agora fazer uma ressalva, tá? Essa ressalva aqui, ela é muito importante porque ela se relaciona com uma característica muito triste do trabalho doméstico, que é esse vínculo que existe, tá? Infelizmente, no caso prático, do trabalho doméstico e da condição análoga de escravo. É muito comum a gente ver na TV, né, em denúncias, em investigações no Ministério do Trabalho, muitos trabalhadores que são resgatados de condição análoga de escravo de dentro de casas de famílias. O que acontece, pessoal, é que nós temos essa depreciação do trabalho doméstico e essa relação até que se relaciona um pouco com essa nossa raiz escravocrata, né, no Brasil, no sentido de entender que aquele trabalhador doméstico, ele não teria direito a um respaldo jurídico, né? Ele estaria tendo lá a garantia do seu domicílio, da sua comida, e isso seria suficiente. Ele não precisaria de mais do que isso. Muitas pessoas ainda entendem que você garantir esse mínimo, né, mínimo que nem acaba sendo um mínimo existencial, é abaixo disso, seria suficiente. E isso faz com que no Brasil nós tenhamos muitas situações de trabalho em condição análoga de escravo dentro das casas das famílias, e muitos trabalhadores são resgatados em virtude desse conceito social até que se criou ao longo do tempo, dessa situação de serventia, né, entre o trabalhador doméstico e a família que recebe esse serviço. Em virtude disso, pessoal, e também em virtude da dificuldade de fiscalização, na lista TIP, que é a lista de piores formas de trabalho infantil, nós temos a vedação do trabalho de menores de 18 anos em situação de trabalho doméstico. Então, o menor de 18 anos não pode prestar serviço doméstico, tá, pessoal? Apesar da CLT prever que acima de 16 anos, e a Constituição também prevê que acima de 16 anos você já pode trabalhar, você já pode ser empregado, no caso do emprego doméstico, só acima de 18 anos, tá? E agora a gente vai passar um pouquinho, permear alguns dos direitos do trabalhador doméstico, começando pela duração do trabalho. A duração do trabalho do trabalhador doméstico não pode exceder 8 horas diárias e 44 semanais, como é previsto também para os outros tipos de empregados rurais e urbanos na Constituição Federal. Tem que ter uma remuneração das horas extras que não pode ser inferior a 50%, tá? Em comparação com o salário normal. E você precisa ter o registro de ponto dessa duração do trabalho, dessa jornada diária. Isso está previsto no artigo 12, tá? Da Lei Complementar 150. Nós também temos a obrigação de conceder o intervalo entre a jornada para o doméstico, que é aquele intervalo para lazer, para alimentação dentro da jornada.
jornada. Então, trabalha um pouco, tem aquele intervalo e depois trabalha um pouquinho mais. Aqui nós temos uma diferença em comparação aos outros empregados, porque esse intervalo ele tem que ser no mínimo de 1 hora, no máximo 2 horas, admitindo-se mediante prévio acordo escrito entre empregador e empregado sua redução a 30 minutos. E aí, pessoal, existe a possibilidade, caso o empregador resida no local de trabalho, e aqui está a grande diferença, o período do intervalo ele pode ser desmembrado em 2 períodos, no mínimo 1 hora, mas pode até um limite diário de 4 horas esses 2 intervalos conjuntos, tá? Então você pode desmembrar esses intervalos e eles podem chegar até 4 horas diárias. Você também tem a possibilidade da prestação do serviço doméstico em tempo parcial. E o tempo parcial ele não pode exceder 25 horas semanais, tá, pessoal? E você tem a possibilidade de acréscimo de horas extras nesse regime de tempo parcial, que não pode exceder 1 hora diária, tá, pessoal? Com o limite diário de 6 horas de trabalho, ok? Acompanhamento em viagem, isso daqui também é interessante. O artigo 11, ele prevê a possibilidade, tá, do trabalhador acompanhar o empregador prestando serviços em viagem, tá? E serão consideradas como horas efetivamente trabalhadas apenas o que efetivamente o trabalhador trabalhar. Então, se ele tá ao longo de toda a viagem, só o que ele efetivamente exercer função vai ser considerado como tempo de trabalho, tá? O acompanhamento do empregador pelo empregado em viagem será condicionada à prévia existência de acordo escrito. Então, veja bem, você tem que ter a concordância das 2 partes e não pode ser tácito. Você precisa ter um documento escrito, assinado pelas 2 partes de que houve um acordo no sentido de que haveria a possibilidade desse trabalhador ir numa viagem prestar serviços, né? Às vezes, as férias do seu empregador, ele ia prestar serviço cuidando das crianças, por exemplo, tá bom? Descontos salariais, tá? O artigo 18 diz que é vedado o empregador doméstico efetuar descontos no salário, tá? Por fornecimento de alimentação, de vestuário, de higiene, de moradia, bem como por despesas de transporte, hospedagem, alimentação em caso de acompanhamento de viagem, ok? Agora, poderão ser descontadas as despesas com moradia de que trata o caput deste artigo quando essa se referir a local diverso da residência onde é prestado o serviço. Então, tem que ser um local separado do local onde é prestado o serviço, ou seja, a moradia daquela família, tá bom? Desde que essa possibilidade tenha sido expressamente acordada entre as partes. As despesas referidas no caput deste artigo também não têm natureza salarial, tá? E não se incorporam à remuneração para qualquer efeito. E o fornecimento de moradia ao empregado doméstico na própria residência ou em moradia anexa de qualquer natureza não vão gerar qualquer tipo de direito de posse, de propriedade para o empregado doméstico, ok? Rescisão é uma coisa também interessante para a gente falar, porque como eu já havia dito para vocês, né, pessoal, nós tínhamos a garantia de emprego, né, para aquele trabalhador, ou seja, a garantia contra despedidas imotivadas, mas nós não tínhamos nenhum tipo de indenização explícita para o trabalhador doméstico, e isso veio no regramento aqui da Lei Complementar 150 de 2015, que prevê que o empregador doméstico ele vai depositar a importância de 3/2 sobre a remuneração devida por mês para o trabalhador doméstico. E aí, o que vai acontecer? Se porventura, posteriormente, for demitido esse trabalhador, ele vai poder sacar esse valor que vai ser depositado, né, nessa conta vinculada ali daquele trabalhador. Agora, se ele pedir demissão, quem vai poder recolher esse valor é o empregador. Então, veja bem, esse valor ele vai acabar funcionando como se fosse aquela multa de 40% do empregado do FGTS. Mas nesse caso, você vai ter o depósito desse 3,2% e depois vai poder ser recolhido pelo empregado, caso ele seja dispensado, e vai poder ser recolhido pelo empregador, tá? Devolvido para o empregador, caso
o empregado peça dispensa. No caso de culpa recíproca, né, a culpa parcial de cada uma das partes, cada um vai recolher uma parcela, ok, pessoal? Com isso, nós terminamos esse bloco. Até mais!